Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Bem, então nosso objetivo geral é a gente continuar aí nesse processo de permitir uma prática profissional mais atenta ao vínculo das sutilezas da linguagem com as dinâmicas sociais, né? Então, dando continuidade àquilo que a gente já começou lá na aula passada, essa relação aí da linguagem, da dinâmica social, da historicidade, do contexto, em que tudo isso vai influenciar nesse processo de análise do discurso. Então, qual que é a proposta aqui para nosso encontro de hoje? Introduzir o tema análise do discurso, a gente criar um diálogo sobre o texto. Só um minuto. A gente criar um diálogo sobre o texto. E depois que a gente conversar um pouquinho sobre o texto, eu quero que a gente adentre um pouco essa prática. Porque às vezes a gente fica aqui muito conversando e não coloca a mão na massa. Então, a ideia é a gente... Só um minuto, gente, o pessoal está entrando. Bem, então depois que a gente fizer esse diálogo aí sobre o texto, sobre as duas primeiras unidades, e a gente vai assistir um vídeo que ele vai fazer uma síntese dos temas que a gente trabalhou na aula passada e na aula de hoje. E depois eu quero dar continuidade àquela análise sobre o ecolapse, pensando principalmente nessa questão do contexto, da historicidade, para quem se direciona esse discurso, né, que é algo muito presente aí nessas duas primeiras unidades do nosso e-book. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Deu para entender? Carla. Oi. Boa noite. É porque eu acabei de entrar, eu tô fora do assunto. Boa noite, tudo bem? Quem está falando? É porque quando eu compartilho a tela eu não consigo ver os nomes. Raquel. Oi, Raquel, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Primeiro, no início da aula, eu conversei um pouquinho perguntando, porque eu esqueci de acrescentar naquele quadro de apresentação, sobre sugestões avaliativas, que eu entendo a avaliação como um processo. Então, a gente vai pensar numa avaliação de uma forma mais qualitativa, né? Não vai ser só uma prova, e eu aceito sugestões. Então, teve uma colega de vocês falou que gosta de questões discursivas, que ela pode discorrer, fazer um texto, né? Outra colega falou que gosta de trabalhos. Então, a gente conversou nesse início sobre isso. Você teria alguma sugestão sobre avaliação? Eu acho legal esse negócio de trabalho também. Uhum. E aí, logo em seguida, a gente falou brevemente sobre o texto, perguntei se alguém leu o texto, se queria comentar alguma coisa. Aí uma das colegas de vocês falou que leu, trouxe um comentário que a gente vai pensando a respeito durante a nossa conversa do tema da aula de hoje. Você queria comentar alguma coisa? Não, até agora tá tudo bem. Deixa eu te falar, a Samara pediu para avisar que ela não vai participar da aula hoje porque ela tá passando mal. Oi, desculpa. O microfone simplesmente não abria. A Samara? Isso. Tá bom até você tocar no assunto, que eu vou fazer a listinha aqui de chamada agora de uma vez, senão eu acabo me esquecendo. Vou anotar. Carla. Oi? Eu queria também te pedir um favor, toda terça-feira, na hora da aula, se você puder compartilhar o link no grupo, porque meu Ava não está funcionando tem um bom tempo, não estou conseguindo acessar o portal. Tá bom. Farei isso, então. Que eu não tô com meu WhatsApp aberto e imagino que as pessoas devem ter pedido o link lá. Mas eu não tô com o WhatsApp aberto, então eu não vi. Tá, pode deixar, vou fazer isso.
Então, tá bom, obrigada. Agradeço. Então, Raíssa está aí? Fazendo a chamada, pessoal. Raíssa. Oi. Verônica. Verônica, não? Raíssa tá, viu? Meu microfone demorou para abrir. Tá bom. Sara? Ô, Carla, a Verônica, ela entra um pouco mais tarde, porque ela trabalha, ela costuma entrar um pouco mais tarde, né? Tá. Aí eu volto a perguntar aqui, então. Sara também não, né? Cássio está. Caroline está? Caroline está. André também está. Jennifer está. Rony também. Tainara, ok. Samara, que está passando mal? Isso, a Samara. Joyce também não entrou ainda, né? Joyce não entrou. Tá. Então, vamos continuar aqui o nosso diálogo. Tá, colocou o meu nome. Meu nome também. Ai, desculpa, gente. Quais são os nomes, por favor? Maria Eduarda. Maria Eduarda e quem que é a outra? Raquel Ferreira. Vocês estavam na última aula? Não, eu até te mandei mensagem falando que eu não consegui assistir por conta do meu trabalho. E que ia atrasar um pouco. Porque eu peguei a lista da aula passada, então. Então, ótimo. Vamos continuar. Acabou que, quando você estava conversando com a Jennifer e perguntou se alguém queria falar sobre o texto, eu acabei voando aqui. Eu queria falar sobre a respeito do contexto histórico, né? Não poderia deixar passar, né? Eu entendo que a história, ela explica tudo que a gente está vivendo e lá na frente também vai contribuir bastante, porque você compreender algo que você está vivendo, por detrás teve alguma coisa já fez, já foi feita, alguém já fez, algo já aconteceu e que está refletindo hoje no que você está vivendo. E a história, ela contribui para isso. Por isso, eu gostar tanto de história. E eu achei bem interessante essa parte do texto que fala do contexto histórico. Muito bom, Cássio. Verdade. Um exemplo é o que a gente está vivendo hoje, né? Eu, particularmente, acredito que a gente só vai entender tudo isso que está acontecendo hoje só daqui a anos, né? Que ninguém tem certeza de nada, ninguém sabe como que surgiu esse vírus e tudo mais. Tem várias hipóteses aí, mas nada que consegue se confirmar. E a gente vai saber sobre isso só lá na frente. Um exemplo aí do discurso, né? Um discurso de uma forma, outro discurso de outra, cada discurso de um jeito, e a gente fica assim, no meio do caminho, sem entender em que acreditar, como acreditar. Por isso que é importante realmente essa historicidade, esse contexto, de onde está vindo esse discurso, né, Cássio? Muito bom esse lembrete seu. Alguém quer complementar isso que o Cássio falou? Então, ótimo. Obrigada, Cássio. Vamos dar continuidade aqui. Alguns colegas entraram depois, então a proposta para a aula de hoje
é a gente dar continuidade à introdução do tema análise do discurso, que a gente começou na aula passada, fazer um diálogo sobre o texto aí de forma reflexiva, igual o Cássio já começou a trazer aí algumas contribuições, e logo em seguida eu quero pensar um pouquinho assim nessa prática, para a gente não ficar só aí na teoria, no que o texto disse. Então, eu sugiro que a gente assista a um vídeo síntese, que vai trazer algumas ideias interessantes para a gente, de forma mais sintetizada. E depois eu quero que a gente dê continuidade à análise daquela propaganda do Ecolapse, que não é bem uma propaganda, né? Mas para a gente entender esse contexto, essa historicidade, entender o que está por trás daquilo. E aí, isso depois vai ser no final, eu explico melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Cliquei no negócio errado. Bem, então, o que é análise do discurso? Alguém quer começar aí, trazer alguma contribuição? Comentar alguma coisa? Então, gente, o que vocês querem falar aí sobre isso? Sobre a análise do discurso. Carla, penso eu que seria mais mesmo um estudo que, né, é feito por cima das áreas de comunicação, da fonte de comunicação, né? O que seria? Legal. Quem mais? O que eu lembro, tipo assim, a análise do discurso, lembro da palavra transparência, que traz que a gente deve trazer transparência, o que está por trás daquilo que está escrito ali. E o bacana que o Cássio falou, eu também tinha refletido sobre aquilo. Aí tem uma imagem lá, tipo, de uma cadeira lá, e pra gente não olhar aquilo superficial, entender o que é aquilo. Se a gente entender a época da história daquela cadeira, então a gente vai trazer mais referências para interpretar aquilo que a gente está vendo, né? Tipo uma coisa superficial. A gente vai entender por dentro daquilo. Muito bom, André. O que mais? Carla, eu acredito também que seja da estrutura também, da gente analisar a forma que aquele discurso foi montado, qual a estrutura de texto que a pessoa está utilizando, por exemplo, se for um discurso falado, como que ele é estruturado. Muito bom, Tainara. Duda, quer falar alguma coisa? Não, eu ia complementar o que o André falou da questão da cadeira. Eu tinha até lido isso no livro. Eu acho que pega muito também querer tentar enxergar tipo, a linguagem das coisas além do que já está falando de uma forma explícita, né? Igual ele remeteu à época, acho que além disso também tentar entender tipo, toda o que a pessoa ali, no caso o artista, pensou para fazer aquilo. Mas ainda assim, eu acho que a gente não conseguiria chegar no pensamento exato que ele teve, né? Complementando isso, eu acho que a análise do discurso, ela também procura enxergar vários olhares. Porque eu tenho a minha forma de pensar, você tem a sua forma de pensar, fomos criados diferentes, somos seres humanos diferentes, e eu acho que isso entra na análise de discurso, procurar enxergar não só uma visão ali que se torna algo ditatorial, que se torna algo fechado, não, mas algo aberto, que vai ter vários olhares.
Sim, justamente. Muito bom. E agora eu vou pedir a ajuda aí de vocês para cada um acessar esse site que eu coloquei. Vocês têm acesso aí ao chat? Vocês Não, estão bloqueado. Não. bloqueado? Não, tá falando que não tá disponível. Tá só para os membros da equipe. Ai, então vou ter que acessar o WhatsApp aqui para eu compartilhar com vocês. Vou abrir o WhatsApp aqui no computador e vou mandar o link. Que aí, eu quero que vocês tentem sintetizar essas ideias que vocês trouxeram, muito boas contribuições, para a gente formar uma nuvem de palavras. Então, vocês vão acessar esse site, colocar o código que eu vou mandar, e lá vocês têm 3 opções para colocar 3 palavras diferentes. Quando vocês escutam a análise do discurso, o que vem à cabeça? Então, eu quero que vocês tentem resumir em 3 palavras diferentes para a gente criar uma nuvem aí de palavras com essas palavras-chave da turma. Né? Então, quando a gente pensa em análise do discurso, o que nos remete? Vou colocar aqui no grupo. Mandei lá no grupo. Conseguiram? Olha lá se foi possível acessar. Foi. E aí vocês vão... Carla, tem que ser uma palavra só ou pode ser, tipo, 2, 3? Pode ser no máximo 2, 3, porque senão aí já vira uma frase. Aí a nossa nuvem fica meio desconfigurada se a gente colocar muitas palavras juntas. Beleza. Ó, já apareceram algumas palavras aí, vamos ver. Carla, se você estiver falando, eu acho que você não mude, porque eu não estou te ouvindo. Meu microfone estava fechado. Comentei que estava ficando legal a nossa nuvem de palavras aqui. E eu falei que eu vou fechar para vocês não se influenciarem pela palavra do colega. Não sei se isso meu microfone estava aberto ou se estava fechado. Então,
Todo mundo já enviou ou tem alguém enviando ainda? Já terminei. Também, acho que foi todo mundo. Alguém não terminou? Então, vou compartilhar aqui com vocês como que ficou a nossa nuvem de palavras. E então, o que vocês acharam? Querem comentar? Querem comentar a própria palavra ou comentar a palavra do colega que na hora que você bateu o olho falou, nossa, é verdade, isso faz sentido e eu não tinha pensado dessa forma. Olha só, sentido, ouvir. Eu acho que embasamento é uma palavra muito importante, porque hoje, quando você vai fazer um curso, você faz, muitas das vezes, embasado em alguma informação, buscando o efeito com esse discurso. Qual que é a palavra mesmo? Embasamento? Isso. Ótimo. Acho que aprofundamento também, porque por mais que pensando, né, tipo, tanto num diálogo quanto numa interpretação, tipo, artística, interpretação artística que eu coloquei, acho que a aprofundamento enquadra dentro dela. Que nem tudo tem, tipo, somente uma interpretação. Às vezes tem somente um foco, a mensagem, porém essa mensagem pode causar várias coisas em várias pessoas. Então, esse aprofundamento, tipo, dentro dos discursos, tanto falados, quanto, às vezes, um desenho, uma ação, algo desse tipo, pode criar vários nichos, assim, dentro dele. Então, acho que o aprofundamento tem sempre que acontecer, não somente ficar no óbvio. Que foi o exemplo da cadeira que um colega trouxe, né? À primeira vista, a cadeira é uma cadeira, né? Mas se a gente começar a entender mesmo o contexto em que aquilo aconteceu e tal, uma cadeira não é simplesmente uma cadeira. Sim. Né? Então, realmente, tudo requer um aprofundamento, um embasamento. O que mais? Eu concordo com o que foi a Duda que falou, não vi. Que aprofundamento também é uma palavra boa, eu também coloquei ela. E eu acho que compreensão também é, porque a gente se aprofunda para compreender qual é o recado, o que quer passar. Tipo, o da cadeira, né, que o Cássio falou, aprofundou para compreender o que aquela cadeira significa. Isso que a gente faz a análise do discurso é exatamente para nos levar à compreensão de algo, entender o que está ali por trás. Faz todo sentido. O que mais? Ô, Carla, eu tenho só uma dúvida. Essas palavras que ficaram maiores são as que o pessoal mais escreveu? Ah, sim, me desculpe, não expliquei o funcionamento, né? Falha minha. É isso mesmo, essa nuvem de palavras, a palavra que tiver maior significa que mais pessoas escreveram aquela mesma palavra. E as palavras menores significa que uma ou duas pessoas que escreveram ela. Igual as palavras menores significa que foram poucas pessoas que escreveram. Então, ideologia, pesquisa, estudo, efeito foram as que mais apareceram aí na escrita de vocês. E aproveitando a sua pergunta, quer comentar alguma coisa? Eu acho que as palavras que ficaram no centro, igual você falou, trouxeram uma síntese para o título
da matéria, né? Aí eu achei bacana que todo mundo tá pensando junto. Estão em sintonia. E então, quem mais quer comentar aí sobre essas palavras? Ou se pensa diferente também, a gente também pode pensar diferente, viu, gente? E então, a respeito aí dessa pesquisa, quem colocou pesquisa e quer comentar um pouquinho sobre isso? Não fui eu que coloquei pesquisa, Carla, mas aproveitando para poder comentar em cima, né? Eu acho que é meio que o fundamento, a base da análise do discurso. Que tem que acontecer toda uma pesquisa em cima tanto daquilo que está sendo discursado, quanto também do contexto que ela está, tipo, do que está acontecendo ao redor daquilo, qual o momento atual, que eu acho que tudo tem uma ligação ali. Não é simplesmente uma informação jogada. Muito bom. É Eduarda que está falando? Isso. Legal, Eduarda, isso, exatamente, que é, né, o estudo, entender o que está por trás daquilo, mas, além disso também, a análise do discurso é uma metodologia de pesquisa. Não sei se vocês já estudaram sobre metodologia de pesquisa. Então, muitos pesquisadores têm utilizado a análise do discurso como forma de analisar a própria pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa na área da educação, eles não se preocupam exatamente com o que o sujeito faz, mas com o que ele fala, ou o que ele não fala também, né? Os gestos também podem entrar dentro dessa análise, em que contexto que a pessoa falou aquilo, né? Então, a análise do discurso também é uma metodologia de pesquisa. Interessante vocês trazerem isso, por isso que eu perguntei também sobre essa palavra pesquisa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Complementar? Então, ótimo. Vamos dar continuidade aí à discussão do texto. Gente, sempre que quiser comentar, pode me interromper, abrir o microfone. Nesse não tem como levantar a mãozinha, não tem? Esse tem a mãozinha? Tem. Ah, esse tem a mãozinha, verdade. Então, se quiser, levanta a mãozinha. Se eu não vir a mãozinha, pode abrir o microfone, falar. Tá bom? Para ficar uma aula bem gostosa aí da gente fazer. Oi? Tá compartilhando a tela? Aham. Então, tá bom. Então, o que é a análise do discurso, né? De acordo com o que a gente pôde ler aí no texto, ela é uma disciplina que estuda o funcionamento da linguagem e sua relação com o sujeito, problematizando as evidências e verdades de outras ciências. Então, não quer dizer que aquilo que é dito, aquilo que é mostrado, aquilo que é aparente, é de fato a verdade. Né? Então, a análise do discurso busca entender, inclusive, o que está por trás daquele discurso. Não é algo evidente, né? Que foi até uma crítica de Péchet, que a gente vai ver aí mais adiante, que ele faz a linguística. Né? A fala não é simplesmente aquela fala do dicionário. Né? A fala tem questões que estão por trás delas, questões implícitas e que a gente precisa de uma interpretação para, de fato, compreender do que se trata aquele discurso. Então, é uma forma aí, a análise do discurso é uma forma da gente analisar a linguagem.
E então, desde que a gente está lá na pré-escola, no ensino fundamental, que a gente tem as famosas interpretações de texto. Então, terminou de ler um texto, terminou de ler um livro, o professor pergunta, então, o que o autor quis dizer com o texto? Quando o autor escreveu isso, isso e isso, o que ele quis dizer nesse trecho? Como que a gente pode interpretar esse trecho? Por quê? Não é assim? Justifique a sua resposta. E quando a gente pensa no processo de análise do discurso, a gente começa a se perguntar se realmente é possível responder essa pergunta. O que o autor quis dizer com esse texto? Tem até um escritor, agora eu não vou me lembrar qual que foi, que ele pegou o texto dele, que caiu numa questão, acho que foi do Enem, e que na hora que ele pegou o texto e as questões do Enem, ele virou e falou assim, gente, mas quando eu escrevi esse texto, eu não pensei nisso. Então, né, muitas vezes o autor tem outras intenções com o texto e que a gente vai interpretar de acordo com as ferramentas que a gente tem. Igual um de vocês aí falou, que também não tem certo e não tem errado. Vai depender da pessoa, inclusive, que está analisando, porque a gente tem uma certa bagagem que a gente carrega ela. Então, a nossa análise, ela não é imparcial, que lá na frente do texto vai falar muito sobre isso, sobre essa transparência do discurso. Não existe discurso imparcial. Como que a gente vai ser imparcial? Né? Então, inclusive, vem desmistificar essas questões. O que o autor quis dizer? Como é que a gente vai saber o que o autor de fato quis dizer? Né? Muitas vezes nem o próprio autor tem consciência daquilo que ele está escrevendo ou daquilo que ele está falando. Né? Mais para frente a gente vai conversar sobre o que é esse inconsciente. O que vocês pensam sobre isso? Querem comentar? Já passaram muitos apertos aí no ensino fundamental, com a interpretação de texto, professor não aceitando a resposta que você dava. E então, quem quer trazer alguma contribuição sobre isso? Sempre tinha uns, né? Se eu soubesse disso na época do ensino fundamental, eu teria me livrado de vários professores. É isso mesmo. Que o professor ainda quer que dê a resposta que ele acha que é certa. Se o aluno pensa diferente... É porque muitas das vezes o professor esperava da gente uma resposta e não era aquilo que a gente entendia, né? A nossa interpretação era totalmente diferente. Exatamente. Isso é bem complicado, né? Se você tivesse estudado a análise do discurso, isso não ia acontecer. Não ia passar esse capítulo. Pois é. Quem mais aí tem alguma história para relatar, para ilustrar essa situação? Então, vamos dar continuidade. Bem, então o que é discurso? Né? Quando a gente pega aí essa expressão análise do discurso, o que é discurso? Né? Então, segundo essa autora Orlandi, é o efeito de sentidos entre os locutores e sua interpretação se dará em função de sua história, suas vivências e suas crenças. Então, olha só, ainda tem um lembrete. No discurso, nem tudo é o que parece. Então, muitas vezes a gente até tem certas atitudes que a gente depois fica, nossa, mas por que eu agi dessa forma? Depois a gente pensa, nossa, mas eu agi por impulso. Ou então a gente falou alguma coisa e a pessoa interpretou de outra forma. E aí a gente tem que explicar para a pessoa, não, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Né? Então, esse discurso, ele é exatamente isso, um efeito de sentido, e a interpretação vai depender de cada um. Né? A interpretação de quem fala, a interpretação de quem escuta, e esse discurso ele é permeado pela linguagem. Então, o ser humano tem uma especificidade em relação aos outros seres vivos. Nós temos a linguagem como forma de comunicação, né? Que seja por meio do gesto, que seja por meio da fala, da escrita, do desenho, enfim.
Já os outros seres vivos têm uma linguagem completamente diferente da nossa. Aliás, nem é considerado uma linguagem, né? Eles se relacionam, eles se comunicam de uma forma totalmente diferente da gente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem até no texto o exemplo da fonte, né? Que a palavra fonte depende do contexto para ela ser interpretada. Entre outras palavras aí da nossa língua, como, por exemplo, a palavra manga, depende do contexto que ela é falada para ela também ser interpretada. Ok? Então, quando a gente pega essa expressão análise do discurso, né, o que isso quer dizer? Né? Então, Pechet, que ganhou novos contornos e frutíferos desenvolvimentos no Brasil a partir dos trabalhos da linguista N. Orlandi e uma gama de outros pesquisadores. Guarda a especificidade de ser uma disciplina de entremeio. Isto é, a análise do discurso continua produzindo questões e problematizações mediante a relação com outras disciplinas. Então, quando a gente pega aí a análise do discurso, não tem como a gente analisar um discurso pensando de uma forma fechada e definida. A gente precisa, inclusive, do auxílio aí, do suporte de outras áreas, de outras disciplinas, para a gente conseguir fazer essa análise. Então, pensa, a gente precisa aí da linguística, da psicanálise, da questão da historicidade. Então, tudo isso nos ajuda, nos dá um suporte para a gente conseguir, de fato, fazer uma análise daquele discurso, e que também não quer dizer que vai ser uma análise fechada. Eu posso analisar de uma forma, outra pessoa de outra, né? E eu trouxe até uma charge aí para a gente descontrair um pouquinho. Então, o nosso jornalismo ele é imparcial, ético e sempre diz a verdade. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Enquanto vocês vão aí pensando, eu vou conectar meu computador aqui, que ele está descarregando a bateria. E então, quem quer comentar essa charge? Eu quero. Em questão do imparcial, a gente entende que tudo no jornalismo tem uma intenção. A gente falou muito de intencionalidade no semestre passado, né? E se a gente for parar para analisar os veículos de comunicação, toda e qualquer informação que é passada para o público, assim, ela vai ter uma intenção. Vai ter ali uma entrelinhas que, se você parar e analisar e comparar, você vai conseguir, com a mesma notícia, com o mesmo fato, enxergar diferenças. E sempre diz a verdade, não, né? Porque muitas das vezes tá ali os veículos de comunicação buscando furo de reportagem, né? E às vezes as notícias pode acontecer ali uma mudança, algo do tipo, e até mesmo querendo prejudicar alguém, uma informação sem vinculada, né? Então há um pensamento ali meio, tem até um nariz ali do Pinóquio, né? O que mais, gente? Obrigada, Cássio. Muito bom. Carla, hoje em dia eu vejo que muitas redes jornalísticas pegam muito uma divisão. Eu vou dar um exemplo de política, mas sem entrar em política, igual, por exemplo, às vezes é muito nítido, às vezes em um jornal ou em uma reportagem você vê a posição daquela emissora ou daquela rede, né? Se é uma extrema, às vezes, direita, uma extrema esquerda, e eles acabam, igual o Cássio falou, tem sempre uma entrelinha. Eu acho que eles fazem essa subdivisão
mas acabam puxando muito mais para o lado do interesse próprio do que, tipo, de às vezes passar uma informação mesmo, algo do tipo. Eu vejo que é uma linha muito tênue entre passar uma informação e passar uma informação de uma forma que só beneficie, tipo, um lado, uma pessoa. Eu acho também que eles trabalham muito com a passabilidade, puxando mais para o lado que eles acreditam, né? Complementando o que a Duda falou. Que eles tentam ser imparcial, apresentar os dois lados, mas focando muito mais naquilo que eles acreditam que ele quer passar para o público. Sim, verdade. Muito bom. Então, será que existe essa imparcialidade aí no discurso? Existe uma verdade e uma mentira? Então, se existe uma verdade, acho que existe uma mentira, né? E aí, quem mais quer comentar sobre isso? Muito boas contribuições aí que vocês trouxeram, pensando exatamente nessa questão do que está por trás. O que tal emissora também pretende com esse discurso? Será que ela está indo ao encontro do interesse da população, que de fato é informar? Ou será que elas estão tentando ter algum favoritismo por trás disso? Né? Então, realmente, a gente tem tudo agora que a gente olhar, a gente tem que ter um olhar redirecionado para aquilo. Estão falando isso, mas de fato, o que eles querem dizer com isso? Né? A gente às vezes fala uma coisa, mas na verdade a gente quer dizer outra. Então, é importante a gente estar atento ao que está por trás desse discurso, né? Então, Péchet faz uma crítica à teoria da informação, recusando as categorias instrumentais de mensagem, de destinador, destinatário, código, transmissão, referente e ruído. Para esse autor, o termo discurso implica que não se trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B, mas, de modo mais geral, de um efeito de sentido entre os pontos A e B. Então, o que acontece? Esse autor coloca, porque na linguística eles têm essa diferenciação. O que é a mensagem, o que é o destinador, o que é o destinatário. Então, eles não estão preocupados com o que aquela mensagem quer dizer. Eles estão preocupados em enviar mensagem. Né? Então, a mensagem enviada tem um destinador, tem um destinatário, o código foi transmitido, então, pronto, a mensagem foi dada. Mas Péchet coloca que não necessariamente isso garante o entendimento dessa mensagem. E nem garante, nem nos mostra realmente o que está por trás dessa mensagem. Né? Então, tem toda uma historicidade, tem todo um contexto, né? Em que momento que aquilo acontece, quem está falando, tudo influencia esse discurso. Né? E Orlandi coloca que o discurso ele é definido como efeito de sentido entre os locutores. Então, o contexto ele deve ser levado em consideração, não simplesmente a transmissão dessa mensagem. Né? Aonde que essa mensagem acontece, como ela acontece, tudo isso deve ser levado em consideração para, de fato, a gente entender o que se trata aquele discurso. Então, no texto, coloca até essa diferença entre discurso e mensagem. Né? Em que esses dois se diferenciam? Quem quer comentar sobre essa diferença entre discurso e mensagem? Então, alguém poderia comentar para a gente essa diferença que leu no texto? O que é o, né, em que eles se diferem?
Acho que o discurso que a pessoa tá falando ali, né? Ou passando de alguma outra forma, a mensagem é o que ela está querendo dizer, mas às vezes nem sempre a mensagem chega no receptor da forma que está sendo discursada. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que entra um pouquinho também no que está escrito aí. O discurso se espera muitas das vezes uma reação da pessoa quando ela ouve um discurso ou quando ela faz um discurso. A mensagem não, a mensagem às vezes é só mesmo para você expressar a sua opinião, para você expressar alguma informação que você quer. Já o discurso você espera dele uma reação. Obrigada, meninas. Então, pois é, a mensagem, a gente até brinca às vezes, não, o que importa é que a mensagem foi passada. Então, a mensagem é ali pode ser aquele texto, né, aquela informação, né? A mensagem é quando aquela informação acontece e é passada. Já o discurso é a forma como ele vai ser lido, como ele vai ser interpretado, como ele vai ser escutado. É tanto que a gente até fala, não, eu não gosto de mandar mensagem, porque muitas vezes a pessoa não consegue interpretar o meu sentimento ali naquele momento. Então, quem aí que nunca mandou uma mensagem de WhatsApp e a pessoa pensou que você estava sendo grossa? Né? Então, a gente às vezes tem que mandar mensagem lá do WhatsApp, mandar carinha, sorrisinho, coraçãozinho, palminha, senão a pessoa pensa que a gente está sendo rude. Né? Aí as pessoas falam, não, eu prefiro mandar áudio porque aí dá para entender a emoção do momento. Então, é aí que está essa diferença entre mensagem e discurso. Que a mensagem, ela foi passada, mas não significa que ela de fato foi compreendida. Né? Se as intenções realmente foram passadas, para de fato garantir esse efeito que ela teria que ter, essa mensagem teria que ter. Né? Então, é aí que entra também a questão do inconsciente. Alguém consegue explicar aí, em linhas gerais o que é o consciente, o que é o inconsciente? A gente faz até uma analogia desse inconsciente, desse consciente com a ponta do iceberg. Então, consciente é o que está lá na pontinha, é aquilo que a gente enxerga, né? Aquilo que a gente sabe que existe. Mas o inconsciente, ele é muito maior. Né? Então, o inconsciente é o que está por trás daquela pessoa. Então, a gente, não sei se vocês já ouviram falar que como os anos iniciais lá na educação, ele influencia no sujeito. E olha, a gente, por exemplo, se for pensar da nossa idade, da nossa faixa etária de 1 a 3 anos, a gente não tem recordações, a gente não tem memória dessa nossa idade. Mas, em contrapartida, aquilo que a gente viveu lá quando a gente era pequeno e não se lembra, ficou completamente registrado no nosso inconsciente. Né? Então, a gente é muito mais o nosso inconsciente do que consciente. Quantas vezes também a gente não se pega tendo uma atitude, falando de uma forma, que depois a gente, né, fica assim, às vezes um pouco assustado. Nossa, mas como que eu tive essa atitude? Por que eu falei dessa forma? Ou então outra pessoa tem algumas atitudes que a gente fica, nossa, mas por que essa pessoa teve essa atitude, né? Não precisava disso, mas às vezes é uma atitude inconsciente que ela tem. Ela não sabe exatamente o que ela está fazendo daquela forma, ela não faz aquilo de propósito. É algo que está intrínseco a ela que ela não tem controle. Alguém queria comentar sobre isso, trazer algum exemplo para poder ilustrar, para a gente entender melhor? Pode ser dessa questão do discurso, da mensagem, do inconsciente, do consciente. Acho que entra muito nessa questão que o discurso ele não é, às vezes, tão claro, tão transparente, igual o inconsciente ele age ali. Vou ilustrar para vocês também. Todo mundo conhece aí a fada Sininho, não conhece? Sim. Pois é. E como que ela aparece no desenho lá da Disney? Como que ela aparece?
na primeira vista, assim, que a gente vê a fada sininho, a gente consegue colocar alguma maldade, digamos assim? A gente viu, né? A gente não consegue perceber nada. Mas será que no nosso inconsciente, o que será que a gente consegue perceber nesse nosso inconsciente? Vocês aí que são dessa área de jornalismo, publicidade, propaganda, de fato, se a gente for pensar o que está por trás aí dessa fada sininho, o que vocês conseguem perceber nela? Eu acho que a ação, às vezes, que está por trás desse discurso é um pouco inconsciente, porque muitas das vezes o discurso, a forma que ele é apresentado, não traz clareza naquilo que ele vai ser utilizado. Por exemplo, ele em prol daquilo que eles vão conseguir, por exemplo, um discurso para política, entra bem nesse tema, né, de consciente e inconsciente. Ele fala aquilo que o eleitor quer escutar, mas por trás dele, no inconsciente, é aquilo mesmo que ele vai fazer, que ele vai trabalhar. Também, muito bom. E os desenhos infantis, eles trabalham muito nessa questão do inconsciente das crianças. Né? Então, por exemplo, a fada sininho, quando a gente olha para ela, a gente não vê nada demais. Só que quando a gente para realmente para analisar, primeiro, a vestimenta que a fada sininho utiliza. Né? Como que é essa vestimenta, até a forma do cabelo, do arranjo do cabelo dela, a cor do cabelo dela, né? Então, primeiro, já subentende-se que fada é loira, magra, né? Tem todo aquele estilo, digamos assim. A roupa dela totalmente sensualizada, né? Então, pensa isso no inconsciente de uma criança aí de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Olha só como que a sociedade já começa a construir as crianças de uma forma para já pensar naquilo, já ter essa predisposição a pensar que o certo, que o bonito é ser magra, é ser loira, é andar com roupa curta, roupa decotada. Então, olha como que as coisas, algo que parece ser tão comum, né, tão sem maldade, olha como que a gente, ao analisar, ao começar a colocar o óculos da análise do discurso, como que a gente já começa a perceber as sutilezas, principalmente vocês que são dessa área. Né? Então, os desenhos infantis, gente, é o que mais tem, né, que a gente pode pegar e tentar fazer análise por trás deles. Nada é por acaso. E então, outro exemplo aí que a gente pode trazer é a palavra greve. Quando a gente pega a palavra greve, para vocês vai ter um significado, para mim vai ter outro, para o dono do transportador lá vai ter outro significado a palavra greve, para a população vai ter outro significado, para o motorista, até a própria educação, quando a gente fala em greve da educação. Muitos falam, nossa, que cambada de professor preguiçoso, né? Principalmente o discurso da mídia nos ajuda nisso. Mas eu aposto que ninguém nunca contou para vocês que o professor na rede pública, ele só tem aumento se ele fizer greve. Então, por exemplo, o salário mínimo, todo ano ele aumenta. O salário do professor do estado ou do município não aumenta todo ano. Ele só aumenta se tiver, por exemplo, se o professor apresentar um diploma, aí ele aumenta. Mas esses ajustes que tem anuais, que todo mundo tem ajustes anuais, o professor da escola pública não tem. Então, se você não faz greve, você não tem aumento. Isso não é falado lá na mídia. Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com os discursos que a gente faz, sem de fato ter um conhecimento sobre aquele contexto. Alguém quer comentar um pouquinho sobre isso, levar em consideração esses contextos? Quem no início da aula falou que gosta de história, quer comentar alguma coisa específica aí para a gente? Acho que foi o André ou o Cássio que falou, não me lembro.
Eu acho que é uma forma mais, digamos que cultural, mas até meio alienada, igual você falou, que a gente se apoia muito nas reportagens para poder tirar um fundamento de alguma coisa ou entender alguma coisa. Essa informação, por exemplo, do salário do professor, eu não sabia. E a gente não vê falando isso em lugar nenhum quando acontece esse tipo de greve. E aí acho que isso entra até no 20 palavras, que acho que a palavra era aprofundamento, não lembro muito bem. Entra nisso, porque a gente tem uma informação ali, mas a gente está se olhando e aceitando o óbvio, e o que está sendo nos passado. A gente não busca, tipo, entender mais sobre aquilo ali, tipo, aprofundar naquele tema e entender o porquê que aquilo realmente está acontecendo. Professora, de Muito novo, bom, Duda, é isso mesmo. Pode de falar, novo, Cássio. encaixando na fala da Duda, eu me lembro que o pensamento de Kant, ele fala que é mais fácil você deixar a instituição ou outras pessoas que já têm renome, ou seja lá quem for, pensar por você. O pensar na nossa sociedade é muito difícil. E quando você começa a pensar, você vai ter que mexer nisso aqui, ó, que é o inconsciente. Olha o tamanho do inconsciente. Ele é grande, né? Então, vai ter que ter mais trabalho, você vai ter que ter um embasamento. Agora, o consciente não. O consciente, ele tá ali, ele é a ponta do iceberg. Ele é mais fácil, ele já tá ali, ó, do lado de fora também. E é bem mais simples, mais tranquilo e não vai gerar tanto entrever entre as pessoas. Obrigada, pessoal, aí pelas falas. Muito bom. Alguém quer complementar o que o Cássio e a Duda trouxeram? E aí nós vamos entrar no discurso das cadeiras. E então, o que vocês acharam da interpretação trazida pelo autor aí do e-book? O que vocês me dizem? Pela autora do e-book, que na verdade fez uma releitura de Ferreira. Né? Então, logo nas primeiras páginas aí da leitura do nosso texto, eles trazem essas 3 situações aí da cadeira, que foi uma exposição de uma obra de arte. Então, aí na primeira situação, é a foto da cadeira, a foto em preto e branco, a própria cadeira, e traz um significado de cadeira do dicionário, né? Um verbete. E aí eles fazem uma interpretação do que significa essa obra de arte. O que vocês viram, o que vocês acharam dessa interpretação? Vocês pensariam de forma diferente? Né? Então, nessa primeira situação, né, onde aparece a cadeira mesmo, no meio, o objeto cadeira. Então, o autor coloca aí que ela deixa o seu uso convencional e passa a ser uma obra de arte, passa a ser algo para ser contemplado. A fotografia, ela retrata o objeto, mas na verdade não é de fato o objeto em si, até mesmo porque está em preto e branco, né? Então tem outras situações, não é o objeto, é uma representação desse objeto. E tem a definição, que seria, a gente pode trazer e até fazer uma analogia com a mensagem. Então, o que significa cadeira? Aí a mensagem, cadeira é isso. O que significa cadeira? O significado do dicionário. E vocês acrescentariam algo mais em relação a essa obra de arte? Pensariam diferente? Então, pessoal,
Ninguém quer comentar sobre essa obra de arte? Imagina que você entra e se depara aí com uma fotografia de uma cadeira, a cadeira e o significado da cadeira, o significado do dicionário. A gente da publicidade tá a matéria que é estética e história da arte. Aí no primeiro capítulo fala um pouquinho disso, que tem tipo cachimbo. Aí primeiro o cara escreve cachimbo e depois desenha o cachimbo. Aí em seguida ele fala, nada disso aqui é o cachimbo. Tipo, a sua cabeça materializou aquilo, mas não é o cachimbo ainda em si. Aí essa arte da cadeira é... como é que chama o cara? Acho que começa com... Calma aí. Mas eu sei que foi mais ou menos assim que essa obra aí quis definir, né? É a André que está falando? André, e tem as pessoas ainda que nem sabem o que é cachimbo. Por exemplo, né, uma criança. Eu nunca vi um cachimbo ao vivo e a cores. Então, se falar cachimbo, eu vou imaginar algo que eu tenho visto na internet ou na televisão, ou alguma coisa assim do tipo. E há gente, né, igual as crianças, por exemplo, que nem sabem o que é cachimbo. Então, não é o objeto em si, é aquilo que a gente interpretou ser aquele objeto. Acho que nessa obra da cadeira teria três interpretações, né? 3 pontos de vista que poderiam ter. E aí ele está representando meio que os 3 significados. Tipo assim, a cadeira, o objeto, a representatividade de uma cadeira, que seria a imagem. Só que as pessoas já pensam primeiro que é uma fotografia, ao invés de baterem o olho e pensarem que é uma cadeira. E o real significado da cadeira, né? O que ela é. Acho que, vista essa obra, cada pessoa que observou ali, de primeira teve uma dessas 3 interpretações. E aí o artista da obra, às vezes, queria interpretar, tipo, de formas diferentes, o que cada um pensava olhando para o mesmo objeto, de formas diferentes como elas relatavam, né? Eu acho que ficou um pouco confuso o que eu falei, mas eu acho que você entendeu. Não, mas deu para entender isso mesmo. E cada pessoa vai interpretar de um jeito, principalmente quando lê o significado do objeto no dicionário, cada um vai ter uma representação mental diferente. Que cada um teve uma vivência, uma relação diferente com aquele objeto, que seria o que o inconsciente vai mandar. Né? Então, por exemplo, quando a gente lê o significado de cadeira no dicionário, é o nosso inconsciente que vai atuar, a nossa relação. Igual, por exemplo, quando a gente vê algum objeto, ou quando a gente lê alguma coisa que pode nos remeter a alguma memória, principalmente se é uma memória afetiva, né? Cada um vai ter uma memória de uma forma. Por que tem pessoas que às vezes não gostam de jeito nenhum de uma determinada fruta, né, ou de um determinado alimento, porque tem uma memória inconsciente em relação àquilo, que é o que a gente falou lá anteriormente sobre o inconsciente, como que ele também vai comandar as nossas interpretações. E sobre a história aí como um pano de fundo. Então eu trouxe para vocês, para a gente ouvir uma música, não sei se vocês conhecem, a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Conhecem essa música? Não. É uma música que apareceu, ela surgiu na época da ditadura militar, como uma resposta àquilo que eles estavam vivendo na ditadura. Então, vou fazer uma exibição aqui dela, para a gente poder voltar a conversar de novo sobre essa importância de entender a historicidade. Né? Então, a nossa interpretação tem a ver com esse pano de fundo.
Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Tá dando para ouvir? Tá, sim. Dando para ouvir? Aham. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
E então, o que vocês têm a nos dizer sobre a música? Conheciam, não conheciam? Já pararam para pensar na letra dessa música? O que ela tem a ver, né? Quando a gente não pega ela como pano de fundo da história, será que a gente consegue interpretá-la sem esse pano de fundo? Eu acho que, Carla, sem o vídeo do fundo, a gente, quando escuta, entende que a música passa uma mensagem, né? Ela tem uma mensagem ali para a questão que ela está apresentando, que é, igual, por exemplo, quem sabe faz a hora na história acontecer, né? Ela tem uma mensagem para passar. E com a história a gente entende qual que é o público que está sendo atingido. Justamente. Será que ela, fora desse contexto, a gente conseguiria interpretá-la? Acho que fora do contexto, cada um ia pegar uma interpretação própria e assimilar com alguma coisa que já viveu ou que está vivendo, uma coisa que estivesse presente na vida daquela pessoa e não o que realmente o cantor queria passar, né? A mensagem que ele queria passar com a música. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a música? Sobre a letra da música? Mais nada, gente? Já conheciam essa música? Tainara até destacou aí esse trecho, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, esse trecho aí, o que ele significa? Não só esse, né? Os outros também. Quem quer comentar aí um pouquinho? Carla, acho que usando o contexto do vídeo, até como está escrito aí entre parênteses, é chamando a pessoa mesmo, o público, para ter uma reação, né? Buscando uma reação das pessoas através da música. Tipo, a música chama as pessoas, vamos reagir, buscar alguma solução. Sim, exatamente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Não aceitar a situação de braços cruzados. Alguém quer comentar um pouco mais? Acho que mais era isso mesmo, que era uma época onde o povo ele não tinha voz. Porém, ele não tinha uma voz por uma questão de medo, não por uma questão de simplesmente não ter. Ele temia algo para não sair daquilo ali. E a música retrata muito isso, tipo assim, para fazer acontecer, tipo, para aquilo ali acabar logo, de uma certa forma, né? Eles tentarem reverter aquela situação. Acho que pega mais no que a Tainara falou mesmo. Muito bom, meninas. Obrigada. E, continuando aí essa questão da história, né? Não só da história, o contexto e tudo mais, o texto fala um pouco sobre essa instituição. Né? A instituição é algo que está por trás daquele discurso, de como acontece aquela situação. Então, traz o exemplo aí da instituição escolar, da instituição dentro de um jornal, como funciona. Tem essa hierarquização. E um exemplo dessa hierarquia é quando a gente pensa na nossa própria língua. Quando a gente escuta uma pessoa falando de uma forma que a gente não está muito acostumada, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa não sabe falar. Ou então, veio da roça, não sabe nem conjugar o verbo.
né? Então, a gente já tem esse preconceito. E quem foi que falou que a forma culta, como a gente fala, que é a correta, que é a melhor? Por que não pode ser o nós vai? Né? Quem que colocou isso para a gente? Onde que isso está escrito? Que a nossa norma que é a certa, que é a melhor, do que a norma coloquial, por exemplo. Então, o exemplo dessa hierarquização é a nossa própria língua. Né? Quem quer comentar um pouquinho também sobre essa questão dessa hierarquização, dessa institucionalização? Que tem tudo a ver com essa relação de poder. Eu acho que é uma coisa mais que vem um pouco mais, né, de antes, que é uma questão histórica mesmo, que foram colocadas, às vezes por uma maioria, eles colocaram como certo, né? Então, quem não se adaptasse àquilo ali, quem não praticasse aquilo, estaria como errado, porque a maioria estava com o certo, né? Digamos. Isso. E essa relação do poder. Né? Então, geralmente, quem é que fala a norma culta? São as pessoas com poder aquisitivo melhor ou não? Quem tem acesso a essa norma culta? Então, tem toda uma relação de poder que vai influenciar aí no discurso e a forma como a gente vai analisar esse discurso. Então, para resumir um pouquinho o que a gente leu no texto, o que a gente conversou aqui nesse encontro, eu queria trazer um outro vídeo que traz algumas ideias aí principais para a gente dar continuidade à nossa segunda parte da aula, que é tentar colocar em prática a análise que a gente começou lá na aula passada. Então, vamos assistir esse vídeo que vai trazer um resumo e depois a gente vai praticar um pouquinho. Pode ser assim? Pode. Tá dando para entender? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Compartilhar com vocês, então. Esqueci de ativar o som, peraí. Olá, seja bem-vindo! Falarei hoje sobre alguns conceitos básicos da análise de discurso do francês Michel Pechet. Brevemente, explicarei a você como se articula a análise de discurso em 3 regiões teóricas: a linguística, o materialismo histórico e a teoria do discurso. Michel Pechet foi um filósofo francês que propôs estudos que pudessem explicar como o discurso funciona por meio da ideologia. Os estudos de Michel Pechet teve relevância por elaborar a teoria da análise de discurso. Uma das principais obras de Michel Pechet é a obra Semântica e Discurso. Esta obra traz a teoria da análise de discurso. Em sua obra, ele conceitua que a linguística tem seus limites e que não explicaria o funcionamento do discurso. Isto porque é a ideologia que se materializa na linguagem. Sendo assim, a linguagem não funciona concebida por um sistema de regras formais, como ocorre na sintaxe. Pechet
pensa a linguagem em sua prática, pensa no discurso. Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho um parceiro, um urso polar de 7. Antes de iniciar esta aula, vamos a alguns esclarecimentos. A teoria de Michel Pechet, da obra Semântica e Discurso, nos apoia em compreender em que condições o discurso funciona. Não trataremos aqui da análise gramatical ou de conteúdo. Nosso estudo trata-se a respeito do discurso. Esta citação de Annie Orlandi esclarece do que se trata a análise de discurso. O discurso é assim: palavra em movimento, prática de linguagem. Com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história. A análise de discurso do francês Michel Pechet se sustenta sobre 3 áreas a saber: a linguística, o materialismo histórico e a teoria do discurso. São estes os campos teóricos em que a análise de discurso se sustenta. Pechet começou a questionar os linguistas e observar que as regras formais, como ocorre na sintaxe, não seria o suficiente para explicar o discurso. Para ele, o que interessa no estudo da língua é a forma como é praticada, produzindo o discurso. Então, você que está nos assistindo agora deve estar se perguntando: por que a linguística não explicaria ainda o discurso? A resposta é esta: Michel Pechet faz crítica a alguns conceitos da linguística. Para ele, não se pode designar o fato do sujeito ser o suporte de seu enunciado e efeitos subjetivos. Conforme Pechet, o propósito da análise de discurso é salientar que é a ideologia que produz no sujeito seu discurso. Sendo assim, a estrutura linguística ainda não seria suficiente para explicar um discurso. Isso porque são as relações humanas e históricas que determinariam o dizer de um sujeito. Esta referência sustenta Pechet. Os linguistas e todos aqueles que recorrem à linguística com diferentes fins tropeçam frequentemente em dificuldades que decorrem do desconhecimento do jogo dos efeitos ideológicos em todos os discursos, inclusive os discursos científicos. Pois bem, o que será o que Pechet quis nos dizer com esta citação? A lógica do Pechet obviamente, ele está querendo sustentar a sua teoria, a teoria do discurso. Mas a lógica dele é o seguinte: se um sujeito convive numa sociedade, ou seja, numa conjuntura social, obviamente já está assujeitado pelas condições históricas e sociais desta conjuntura, desta sociedade. Então, o que Pechet vai conceituar é o seguinte:
O sujeito que convive, melhor dizendo, está sujeitado nestas condições históricas e sociais, lógico que todo o seu dizer, sua linguagem e discurso são constituídos por esta específica conjuntura social. E o que o Piaget está querendo explicar é que os conceitos da sintaxe semântica desconhecem que o discurso de um sujeito é ideológico, ou seja, advém das condições históricas de uma específica conjuntura social. Todo o dizer do sujeito já é constituído dessas condições de produção, ou seja, condições históricas, sociais, que são as condições de produção. Todo o dizer do sujeito, a linguagem, o discurso, advém dessas condições determinadas pela ideologia, determinadas pelo seu assujeitamento com esta específica conjuntura social. Por isso que o Michel Piaget, inclusive, irá usar em sua teoria os conceitos de Karl Marx e Friedrich Engels, e posteriormente Louis Althusser, justamente porque estes pensadores, eles falam sobre um indivíduo que é interpelado pelas condições desta sociedade, desta específica conjuntura social, que são as condições das relações de trabalho, das relações históricas e sociais. O Piaget, então, ele vai usar os conceitos destes teóricos, Karl Marx, Friedrich Engels e, posteriormente, Louis Althusser, para dizer que são as condições históricas e sociais de uma específica conjuntura social que determinam todo o dizer, a linguagem, o discurso de um sujeito. Sendo assim, as condições de produção de uma sociedade são que determinam a interpelação do indivíduo a ser sujeito. Que condições são essas? São relações de produção cultural, o regime político, as instituições, relações de trabalho, família, religião e que configurariam os costumes do indivíduo. Por isso, o Piaget vai reforçar o conceito de Althusser, dizendo: os indivíduos são interpelados pela ideologia. São interpelados por esta específica conjuntura social. Quando o sujeito produz o discurso, o seu discurso já é constituído por esta ideologia, por essas condições de produção. Pois bem, você que está nos assistindo este vídeo neste momento, já falamos sobre a linguística. O que interessa para a análise de discurso é saber que a língua tem sua ordem. No materialismo histórico, o que interessa-nos saber é que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos. Piaget, considerado o iniciador do movimento da análise de discurso, propõe discutir o que já foi dito por Althusser. Acrescentou apenas que o funcionamento das ideologias, bem como a interpelação dos indivíduos em sujeitos, se dá pelo discurso.
Esta interpelação ocorre pelas circunstâncias históricas desta específica conjuntura social, em que determinariam, de algum modo, o funcionamento do discurso do sujeito. Estas reflexões levaram Michel Pechet a fazer uma releitura sobre a teoria do discurso. Teoria do discurso, ela vai observar que os discursos são produzidos numa sociedade, ou seja, os processos semânticos são determinados historicamente por esta específica conjuntura social. O que Pechet faz? Ele faz uma releitura destes conceitos. Ele propõe entender que o discurso está materializado pela ideologia. O sujeito, ao produzir o discurso, se esquece que seu dizer tem um posicionamento, de que seu dizer parte das condições sociais e históricas de uma específica conjuntura social. Desta maneira, você, estudante, quando for abrir o livro Semântica e Discurso, na página 147 do livro que foi publicado em 2009 pela editora Unicamp, você irá encontrar Pechet dizer, retomando os termos que introduzimos acima e aplicando-os ao ponto específico da materialidade do discurso e do sentido, diremos que os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes, em sujeitos de seu discurso, pelas formações discursivas que representam na linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes. A partir destes estudos, foi que Michel Pechet passou a estudar e compreender que uma sociedade trata-se de uma formação ideológica. Para Pechet, são as circunstâncias históricas e sociais de uma sociedade que determinaria a materialidade do discurso do sujeito. O sujeito fala a partir de uma posição ligada às condições que o representa, da linguagem que advém das formações discursivas de específica conjuntura social. Deste modo, um sujeito que produz o discurso não vai reconhecer ou não reconhece que seu dizer é feito de seu assujeitamento das condições em que está inserido nesta sociedade. Isso quer dizer que o sujeito, ao produzir o discurso, seu dizer é efeito ideológico das condições sociais e históricas a qual está assujeitado. Então, falamos sobre a linguística, o materialismo histórico e também, muito breve, muito resumidamente, sobre a teoria do discurso. Convém esclarecer ainda que estas três regiões teóricas, de certo modo, são atravessadas por uma teoria da subjetividade, de natureza psicanalítica. A psicanálise não aparecerá como um quarto termo do quadro proposto. Isto porque é algo que atravessa os campos anteriormente mencionados. Foi através destes campos teóricos que Michel Pechet teorizou sua proposta de análise de discurso. Para ele, quando o sujeito fala, produz o seu discurso. Este fala a partir de uma posição, de uma sociedade ou de uma instituição específica. Desta forma, o que a teoria pechetiana busca nos esclarecer é: o sujeito é determinado pelas posições ideológicas. O sujeito, quando produz o discurso, não reconhece que o seu dizer é efeito do processo sócio-histórico,
é efeito ideológico. Desta maneira, quando Péchet construiu a teoria da análise de discurso, a proposta dele tem estes objetivos: compreender o funcionamento do discurso como sendo efeito de sentidos e analisar os discursos observando como os sentidos produzem as interpretações. Desta forma, cabe ao analista de discurso observar em que posição ocupa o sujeito que produz o discurso, em que condições históricas e sociais ele produz esse discurso. Desta maneira é que você irá analisar e explicar o funcionamento do discurso. E que efeito ideológico está ocorrendo neste discurso? Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho um parceiro. Espero de alguma forma ter lhe ajudado. Busque. E então, pessoal, anotaram algumas questões para a gente poder discutir antes de irmos para a nossa prática? Vocês viram que ideologia falou o tempo inteiro, né? Quem no início da aula falou sobre ideologia? Alguém falou? Quem quer comentar sobre essa síntese, sobre as questões da ideologia, sobre o que significa o discurso, né? Em que medida esse discurso ele é permeado pela historicidade, pelo contexto, se existe um discurso neutro. Ninguém quer comentar nada sobre o que a gente assistiu aí agora? Carla, sobre essa questão do discurso neutro, eu acho que ele pode até existir, que aí vai ser quando ele se trata de passar realmente uma informação sem ter um conflito de interesses para um lado específico, né? Mas é uma coisa que não vejo que acontece muito hoje em dia. Isso aí volta mais naquela questão do jornalismo, que a gente falou um pouco antes, da questão, né, do jornalismo ali com esse conflito de interesses acontecendo. De ter um lado. Exatamente, esse pano de fundo que tem aí. Aqui, as vivências daquele sujeito em se tratando daquela situação, o inconsciente atuando. E as questões aí da ideologia, principalmente quando a gente pega o jornalismo, qual que é a ideologia por trás daquela reportagem? Ou quando a gente pega uma propaganda, né? Qual que é a ideologia por trás daquela propaganda? Quando a gente pega os desenhos animados, o que eles estão querendo passar, transmitir? E em que contexto que esse desenho foi feito? Quais eram as intenções com esse desenho? Pode falar, Duda.
Acho que eles tentam construir uma imagem, um significado, né, um sentido para aquilo ali, mas sempre tentando colocar uma entrelinha, igual pensando nessa questão do sininho, né? Ali a gente não via maldade, tipo, eu mesmo nunca parei para poder pensar nela da forma que você abordou. Eles tentam colocar uma coisa mais tranquila, digamos assim, meio óbvia, para a pessoa não ter que pensar muito, ela achar que é só aquilo ali que ela tá vendo. Mas aí quando a pessoa realmente para analisar e tudo mais, ela vê uma ideologia por trás que, tipo assim, era o que realmente a pessoa queria retratar, mas ela queria passar aquilo de uma forma meio que indiscreta, para não, às vezes, ocorrer, tipo, um julgamento ou talvez, tipo assim, até uma atitudes negativas, né, em cima daquilo ali. Obrigada, Duda. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês vocês já leram as histórias de Monteiro Lobato? Realmente pegou o livro e leu? Alguém já fez isso? O que você falou, Duda? Há muito tempo atrás. Pois é, e quando você pegou, como que era escrita essa história? O que tinha nessa história? Ai, você me apertou. Não se lembra? Porque, não, era quando eu era criança real. Tipo, eu tinha o livro que contava as histórias dele. Era mais em questão do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas não vou pegar muito, não vou saber explicar assim. Porque o desenho que tem hoje do Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma releitura, né? Não é o texto realmente real. Quando a gente pega o texto, igual tem o livro As Caçadas de Pedrinho, se eu não me engano é esse título mesmo. Lá a dona Tia Anastácia é tratada como preta, eles usam esse termo, literalmente, preta. O Pedrinho, nesse livro As Caçadas de Pedrinho, ele junto com a turma, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles caçam literalmente uma onça pintada. E explica que ele foi lá e pegou e matou e jogou pedra e fez isso e fez aquilo outro. Até explica como que eles fizeram para matar a onça pintada. Agora vamos pegar um livro desse para o nosso contexto de hoje, né? Pedrinho lá no livro usa o bodoque. Bodoque é para quê? É para matar passarinho. E lá no livro, nas Caçadas de Pedrinho, ele usa o bodoque para matar a onça, para matar o passarinho, para caçar o passarinho. E então, se a gente pega uma história dessa e lê para uma criança hoje em dia, como é que vai ser isso? Como é que vai ser a reação? Será que ela vale para o nosso contexto atual? Na íntegra, né? Como ela foi escrita? E olha que para a época era um texto assim super vanguarda, que lá já estava falando questões da pessoa negra, já aparecia, antes não era nem falado. Como seria uma história dessas nesse nosso atual contexto? Falar que matou uma onça pintada, imagina. Ou uma relação disso com o vídeo que a gente acabou de assistir, ou com o texto que vocês leram. Ninguém quer comentar mais nada, não? Fazer alguma relação com alguma vivência que já teve, com alguma situação da vida real? Então, ok. Vamos colocar em prática aí o que a gente está conversando. Vou explicar para vocês como é que nós vamos fazer isso. Bem, agora eu gostaria que vocês acessassem novamente aquele link que eu mandei para vocês, que é do Ecolapse.
E lá no Ecolápis, vocês vão ver que à medida que vocês vão passando, tem um slide contando várias coisas sobre a produção, como que é a floresta, o reflorestamento, espécies que eles preservam, quantas espécies tem. Então, eu quero que vocês leiam tudo. E depois que vocês lerem, eu quero que vocês escrevam uma análise. Lembrando que não tem certo, não tem errado, só que eu quero que vocês levem em consideração isso que a gente conversou nessas 2 primeiras unidades, sobre o contexto histórico, sobre as questões da ideologia, tentar entender o que está por trás desse discurso que eles estão apresentando. Né? Então, o que eles falam, mas, de fato, o que está por trás disso? Né? Então, eu quero que vocês tentem fazer uma análise crítica dessa, digamos assim, propaganda. Né? E um detalhe importante, que isso vai fazer parte também da nossa avaliação, que ao final do semestre, vocês vão apresentar um portfólio individual de vocês. E nesse portfólio vai constar exatamente essas análises que a gente vai fazer durante as aulas. Então, a análise da aula de hoje é sobre esse texto da Ecolápis. Acredito que não vai ser possível a gente discutir sobre ele hoje, porque é um pouquinho extenso esses slides. Então, até vocês conseguirem ler tudo e depois escrever, fazer um texto aí, analisando ele, acredito que não vai dar tempo da gente conversar hoje. Mas se der tempo, ótimo. Aí a gente já finaliza isso hoje. E geralmente em todas as aulas eu vou tentar deixar esses minutos finais para a gente fazer essa análise para conversar um pouquinho sobre, né, a propaganda ou o vídeo, enfim, o que eu trouxer para a gente discutir para tentar colocar em prática. E outro detalhe, depois que nós conversarmos sobre esse texto do Ecolápis, no caso hoje é do Ecolápis, vocês podem também complementar a análise de vocês. Então, meu colega falou alguma coisa que eu não tinha pensado, vocês podem ir lá e complementar esse texto de vocês. Não vai ser preciso me entregar hoje, não, mas vocês vão juntando tudo aí para me enviar no final do semestre, tá bom? Que isso vai fazer parte da nossa avaliação. Duda, tem uma pergunta? Sim, aonde você mandou esse link? Eu tinha mandado ele na aula passada, eu vou mandar de novo. Vou abrir aqui o WhatsApp e vou mandar. Beleza, obrigada. De nada. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender o que é para a gente fazer agora? Alguém já marcou aí o link? Deixa eu ver. Carla. Oi? Depois você vai deixar escrito lá no grupo o que é para fazer? Eu não ia mandar no grupo por escrito, não, sabe? Mas eu posso fazer um áudio. Você ainda está com dúvida? Preferi que você faça um áudio. É porque você falou muito rapidinho, então eu anotei aqui, mas eu não peguei tudo, entendeu? Tá, vou explicar de novo, então. Vocês vão pegar hoje o texto que a gente vai trabalhar é do Ecolápis. Então, você vai acessar o site e você vai ver que tem vários slides sobre o Ecolápis, falando como ele é produzido, sobre a floresta de reflorestamento, sobre espécies que eles ajudam a preservar. Então, eu quero que vocês leiam tudo com atenção, né? Vamos ficar atentos aos mínimos detalhes, porque depois vocês vão produzir um parágrafo fazendo uma análise daquilo que eles estão tentando passar para o leitor, né? Só que uma análise com os óculos, digamos assim, da análise do discurso. Então, não é uma análise superficial. Eu quero que você tente entender o que está por trás desse discurso. Então, quando ele traz lá a quantidade de hectares, a quantidade de espécies que eles preservam, né? Quando eles falam que é de reflorestamento, mas antes aquilo era uma floresta de fato. Então, a gente tentar analisar realmente de fato o que está nas entrelinhas. E o que eles querem com esse discurso? Qual que é o objetivo deles? Então, fazer um texto, um parágrafo, falando um pouquinho sobre isso.
e depois você vai apresentar para os colegas a sua análise. E vai ser interessante que vai ter uma troca aí de opiniões, e se vocês podem concordar ou não com o colega, e depois complementar a sua escrita. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Então, ótimo. Eu que agradeço, e vai ser um processo de construção. Todas as aulas a gente vai tentar fazer isso, para também não ficar muito aquelas avaliações que a gente só faz em casa, depois chega aqui, apresenta, e não tem uma discussão. Então, eu quero tentar fazer pelo menos essa avaliação mais durante as nossas aulas, tá bom? Alguém ainda ficou com dúvida? Gostaria de perguntar?